Ok, amigas, vamos tomar mais um café? Nosso último assunto terminou quando eu terminei o meu relacionamento com o Thiago a primeira vez, quando eu tinha 24 anos. Deixa eu passar um gloss aqui que não gosto de conversar. Sem hidratar a boca. Esse aqui é um da Dior marrom, olha que lindo. Comprei lá em Miami, 0,20. Não, mentira, comprei em Charleston, onde meu irmão mora, na Carolina do Sul. Pois é, eu terminei com ele, tinha um mês de noivado e foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, naquela época, foi um alívio. Eu me sentia muito pesada ainda sobre tudo aquilo, sobre aquele relacionamento. Por mais que eu amava muito, eu tava perdida de mim mesma. E eu era muito imatura. Eu acho que se fosse, mesmo com aquela idade, e eu tivesse Deus na minha vida, se eu tivesse a sabedoria, não precisa ser a sabedoria toda que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho 38 anos, mas se eu tivesse um pouco mais de relacionamento com Deus, com certeza eu não teria tomado essa atitude e o caminho não teria sido esse. Porém, eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer e da forma que precisa. Deus permite com que a gente passe por situações, por circunstâncias, para que a gente possa crescer, amadurecer e encontrar o que realmente importa, que eu não tinha. O Thiago já vinha de uma família que a mãe e a irmã eram evangélicas e ele frequentava a igreja de vez em quando, mas ele não tinha o que ele tem hoje. E eu também não. Eu não tinha absolutamente nada. Eu era eu. E eu era meu próprio Deus. E naquela fase, a única coisa que eu quis foi liberdade. E eu só encontrei essa liberdade quando encontrei Jesus. Então, no fim das contas, eu caminhei para encontrar algo que me faltava, para me conhecer. Isso demorou muito, gente. Então, doeu muito essa fase separada, porque tinham muitas coisas para serem arrumadas dentro de mim. Não precisava ter sido desse jeito. Eu acho que existem caminhos que sim a gente consegue encurtar. Não encurtar, tirar do que precisamos passar, mas eu acredito que são escolhas que a gente faz na vida. E eu fiz muitas escolhas erradas enquanto eu não tinha Deus na minha vida. Então eu acho também que esse reencontro talvez poderia ter sido antes. Mas eu não quero falar aqui com vocês sobre o que poderia ter sido se fosse. Eu quero falar do que realmente aconteceu. Quando eu terminei com ele, em algumas semanas eu já tava namorando um amigo meu, porque eu não tinha forças e eu nem conseguia olhar a vida sozinha. Eu fiquei 5 anos com o Thiago. Eu precisava de um apoio, eu precisava de algo novo. E nessa época eu tava morando com ele aqui em São José do Rio Preto. Ele precisava mandar minha mudança, algumas coisas, e eu logo em seguida já comecei outro relacionamento. Ele não entendeu nada, ele não conseguia aceitar dessa forma que estava acontecendo. Foi muito difícil. Pra ele foi muito difícil logo que a gente se separou. Pra mim foi muito difícil durante anos depois. Porque quando a gente se separou, eu camuflei tudo. Eu enfiei dentro de uma caixa e eu falei, eu não vou nem olhar pra isso. Eu não vou nem sofrer por isso. E eu segui minha vida, eu voltei a morar na casa dos meus pais, eu voltei a ter uma vida adolescente, digamos assim. Então, passando rápido por esse tempo todo, que eu nem quero mais olhar tanto pra isso, mas foi muito difícil. Eu fui criando dores em cima de dores. Eu fui criando feridas em cima de feridas. Por quê? Porque eu não olhei pro fim. Eu não tive força, coragem eu tive. Porque tem que ter muita coragem pra largar alguém assim e seguir uma vida. E tem que ter muita coragem. A única coisa que eu pensava pra peitar, né? Vamos dizer assim. Porque a única coisa que eu pensava era, você escolheu isso, agora você vai arcar com isso até o final. Na minha cabeça era assim. E aí o que aconteceu? Aí terminei desse outro namorado. Daí depois eu comecei a sair muito também. Aí eu arrumei um namorado que era DJ. Se você quer saber essa história inteira da minha vida sem o Thiago, o meu livro, o meu e-book, meu primeiro e-book, Um Fim é um Começo, que tem pra vender no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele conta muito sobre esses fins da minha vida. Tanto que o nome é Um Fim é um Começo. Eu só não imaginava que o começo um dia voltaria pra minha vida, mas eu falo sobre essa minha vida pós-término. E namorei um DJ, terminamos. E aí eu fiquei muito anos solteira. Eu fui morar em São Paulo. Minha vida de influenciadora começou a seguir, né? Crescer. E aí eu fui morar em São Paulo. E aí eu fiquei assim, completamente fechada pra tudo. Aí eu me tornei uma pessoa muito, muito machucada. Eu me tornei uma pessoa que não tinha mais amor à vida, assim. E aí eu me machucava muito, me machucava muito.
muito mesmo. Eu só fui olhar pra esse término 3 anos depois e depois 10 anos depois. Nesse tempo aí, eu pensava, é isso, já foi, é isso, não existe voltar, eu não vou voltar a morar naquela cidade, no caso que eu vivo hoje. E eu fui seguindo a minha vida, assim, de um jeito que eu ia tapando a dor, mas ela sempre esteve lá, sempre esteve lá. E aí, com muita terapia, um dia, a gente encontrou a raiz de tudo. E todas as pessoas que eu buscava, todas as pessoas que eu buscava, seja ela um romance de semanas ou um relacionamento, assim, eu buscava alguém e algo parecido com o Thiago. Eu sempre busquei ele, inconscientemente. Tudo que eu vivi nesse tempo sem ele e que no fim me trouxe até ele foi inconscientemente. Eu não tinha nada que eu fazia e que eu pensava, é ele, é por ele, é sei lá, vou voltar pra ele, ou tô sentindo muita falta dele. Eu nunca pensei assim que era possível e nunca pensei e orei, mas inconscientemente. E hoje eu acredito que existe uma parte do nosso cérebro que ela é inconsciente. É uma coisa assim que tá aqui, mas a gente não tem esse acesso total. Existem coisas no nosso inconsciente que ou a gente finge que não quer ver, sei lá, talvez traumas que a gente vai seguir na vida e nem vê, coisas que a gente não vê, talvez deve ficar aqui atrás. Por isso que a gente não vê. Porque assim, amigas, ele tava lá o tempo inteiro e eu não acessava, entende? Eu lembro que uma vez, isso foi antes de eu ir pra Nova York, uma amiga minha, a Cris, ela tava lendo esse livro. Gente, acho que esse livro tem que voltar a vender. Eu acho que eu vou fazer vou dar uma melhorada nele. O que que eu faço? Ou tá lá, gente, tá lá, é só comprar. Porque ela tava lendo esse livro impresso, porque eu imprimi. Será que eu faço ele impresso, gente? Seria uma boa, colocando fotos, assim, da nossa vida e tal. Enfim, ela tava lendo esse livro na praia, ela foi me visitar em Floripa. Nessa época eu tava morando com os meus pais, 2020, eu acho, antes de eu ir pra Nova York. E aí ela, lendo ele, ela falou, você tem certeza que você não ama mais ele? Porque ela leu a parte que falava do Thiago. E eu sempre coloquei ele como o grande amor da minha vida, né? Aí eu falei, não, eu não amo mais ele. Já foi, já passou. Aí ela falou, você tem certeza? Sabe o que isso me parece? Gente, pra mim essa frase foi assim. Aí ela falou, sabe o que me parece isso tudo? Parece que você tá fugindo dele igual você fugiu de Jesus. Você foi buscar em todas as outras religiões, você foi buscar em todos os outros lugares, mas no fim era ele sempre esteve lá. Tem certeza? Aí ela falou, fecha o olho. Sente isso que eu tô te falando. Se ele te ligasse agora, o Thiago te liga agora e fala, vamos voltar, vamos ficar junto, a gente vai dar um jeito. O que você faria? Não pense, só me responde rápido. O que você faria? Aí eu falei, eu voltaria com ele. Aí ela deu um grito na praia. E falou, amiga, você gosta dele. Aí quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu gosto dele. Eu voltaria com ele. Ele me entendia, ele era tão bom pra mim, foi tão bom que a gente teve. Comecei a falar. E eu falei, não, mas não tem como. Olha, ele mora lá no interior de São Paulo. Eu tô indo morar em Nova York. Não, deixa pra lá. E ela falou, não, você vai mandar uma mensagem pra ele. Eu, tá louca. E eu acho que fazia muito tempo que eu não mandava mensagem pra ele. A última vez que a gente... Não, fazia alguns 2, 3 anos. Era 2021. A gente tinha se falado um ano antes, eu acho. Que na pandemia eu mandei uma mensagem pra ele pra gente se falar e a gente ficou 4 horas no telefone, porque foi quando a minha terapeuta realmente entendeu que ele era a raiz de tudo. Enfim, outro assunto. Outro vídeo, amigas. Inclusive, pode deixar aqui no comentário o que vocês querem que a gente converse no próximo vídeo. Eu preciso acabar, isso aqui já tá daqui a pouco meia hora. E aí, gente, eu fiquei com aquilo, meu Deus, mando mensagem, não mando mensagem. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não sei, mas eu acho que eu ainda tenho algum sentimento pelo Thiago. A minha mãe, meu Deus, minha filha, pelo amor de Deus, calma. Como assim? Aí eu falei, Cris, acho que eu tenho que mandar uma mensagem pra ele. Aí minha mãe falou, Cris, como assim? Resumindo, minha mãe falou, então manda. Aí eu falei, então eu vou mandar. Eu não sabia que se ele tava namorando, eu sabia que ele tava namorando um tempo atrás, mas eu não tinha certeza absoluta se naquele momento ele tava com alguém, se não tava. Mas enfim, ele precisaria saber que eu ainda tinha sentimentos. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. E aí eu falei na mensagem, nossa, eu nem sei se eu tenho essa mensagem. Deve ter print dela em algum celular. E aí, mas era algo do tipo, pela primeira vez na minha vida, eu tenho coragem de dizer que eu quero te ver. Eu acho que algo ainda vive em mim e eu gostaria que você soubesse disso. E se você tá disposto a gente se ver, alguma coisa assim que eu falei, gente. Espero que você esteja bem. E aí ele me respondeu falando assim, Flávia, se fosse em outro momento, talvez eu diria, sim, vamos se ver. Mas eu tô com alguém e você sabe quem, uma coisa assim. Eu realmente sabia. Nesse momento, não cabe eu seguir minha vida. O que a gente viveu foi realmente muito bom, muito intenso, mas ficaram muitas memórias. Fomos muito inconsequentes, infantis
feliz, uma coisa assim. Mas talvez se fosse em outro momento eu te responderia outra coisa, mas nesse momento é isso. Uma coisa assim, gente. Eu espero que você fique bem. Tchau. Aí, quando eu li aquilo, gente, doeu tudo de novo. Eu tenho até vontade de chorar. Porque olha, eu sofri muito tempo. Eu sofri muito tempo sem saber o motivo do meu sofrimento. Isso que não me faz sentido na minha cabeça. Por que que eu não tinha certeza que esse sentimento e que esse sofrimento que eu carreguei tantos anos era ele, esse sofrimento? Por que que eu demorei tanto tempo pra entender que esse sofrimento era ele? Eu não sofro mais. Essa dor não dói mais. Por que que eu demorei 13 anos pra entender? E nem fui eu que entendi, foi Deus. Nem fui eu que entendi, porque se dependesse de mim, eu nem aqui estaria, gente. Eu nunca teria vindo atrás dele ou alguma coisa assim. Eu não sei. Isso é uma coisa que talvez algum psiquiatra, algum psicólogo possa me explicar. Por que que a gente passa tanto tempo sem ter entendimento do próprio sentimento? Por que que eu fugi? Gente, essa é literalmente a palavra. Por que que eu fugi disso tanto tempo? Aí tá pra mim a perfeita comparação que a minha amiga fez com Jesus. Por que que eu fugi por tanto tempo? E aí, entrando talvez no que eu vivo hoje, sabia? Só sei que depois daquela mensagem eu chorei horrores, vivi o luto mais uma vez. E aí falei para minha mãe e para minha amiga: bom, estou indo pra Nova York viver a minha vida. Adeus. Eu enterro aqui isso agora. E eu lembro, gente, que eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração pedindo pra Deus tirar aquele sentimento do meu coração. Pedindo pra Deus limpar tudo aquilo, que deixasse que ele fosse feliz, que eu fosse feliz, que eu seguisse o meu caminho. Eu pedi pra Deus assim: tira. Se não é ele, se não vai mais ter nada, tira, some. E eu fui pra Nova York. E um ano depois que eu já estava em Nova York, em um Natal, quando eu estava na casa do meu irmão, que eu tinha acabado de receber o meu visto, o Thiago me mandou uma mensagem de Feliz Natal. Ali eu olhei aquilo e falei: não é possível. Não é possível, deixa eu seguir minha vida. Eu bloqueei ele no meu WhatsApp. Eu falei: Deus, de novo, fiz a mesma oração, gente. Tira da minha vida. Eu não quero mais que nada atrase. Eu quero ter minha família, eu quero viver suas promessas. Tipo assim, tchau. Eu pedi, gente. Vocês estão entendendo? É muito louco. A minha história, pra mim mesma, é muito louca. Porque eu fico tentando entender coisas que eu vivi e por que foi daquela forma e como que eu não enxerguei, quanto tempo levou. É muito doido tudo isso. Mas o que eu mais associo à minha história é eu fugir. E sabe que isso se aplica em todas as áreas da minha vida. Eu fugi do relacionamento, eu fugi na espiritualidade e eu eu não vou mais fugir em nome de Jesus da minha profissão, que tem muito a ver com moda, e eu fico fugindo. Eu fico fugindo desse chamado, eu fico fugindo disso tudo, mas eu não vou mais fugir. Eu não vou mais fugir. Mas enfim, eu não sei porque eu vivi todo esse tempo da minha vida sendo uma fugitiva. I don't know. Sério. Por que, amigas, que eu fugi tanto assim? Responde aí, por quê? E a minha amiga Cris estava certa. Desde aquele dia, lá na praia. Ela estava certa. Mas um dos motivos que eu acho que eu fugi, todas essas coisas que no fundo foram muito boas pra minha vida, eram boas, porque todas elas existe uma renúncia, né? Existe abrir mão de algumas coisas. Então, na verdade, sobre Jesus, eu fugia porque eu tinha medo de todas as coisas que talvez eu iria perder. Eu não tinha conhecimento, né? Hoje, o que eu menos quero, o que eu mais quero é que ele esteja perto de mim o tempo inteiro, e eu clamo por ele o tempo inteiro, a presença de Deus na minha casa, na minha vida, em mim. Então é algo que, como eu vivi tanto tempo sem, né? E aí depois, o meu amor, que me traz muitas renúncias também. Pra eu estar com o Thiago, eu tive que vir morar aqui, nunca foi meu sonho, tá sendo um desafio, eu quero gravar um vídeo sobre isso pra conversar com vocês, porque morar aqui nunca foi, e eu acho que eu fugi disso por muito tempo. Eu fugi exatamente disso, porque na minha cabeça eu pensava: não, pra casar com ele eu vou morar onde? Ele não vai embora de lá agora. Eu vou ter que, se a gente voltasse, na minha cabeça era: eu estou no mundo e ele tá lá em São José do Rio Preto. Como que é possível ficarmos juntos? Não é possível. Só se Deus trouxer ele pra cá, né? Porque eu não vou. Na minha cabeça era assim: a vida dele é aqui, o trabalho dele é aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir pra lá? Como que a gente vai ficar junto? Me explica. E tantas marcas que foram deixadas todos esses anos, e quantas dores causadas por causa desse término, sabe? Não existia na minha cabeça um perdão possível e não existia uma geografia possível. Mas para Deus, nada é impossível. E aqui estou, passando pelo meu tempo, pelo meu processo de casada com o amor da minha vida. Não dói mais, eu não sinto mais aquela dor que me acompanhou por 13 anos. Mas eu sinto algumas outras coisas que, obviamente, são minúsculas perto do que eu vivo, mas elas existem. Talvez foi isso que eu fugi, sabe? O preço que a gente paga pra viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O preço que a gente paga pra ser amiga de Jesus. Que na verdade, gente, comparado com o preço que Jesus pagou por nós,
Pelo amor de Deus, né? Nem cabe essa frase. Mas nós somos seres humanos. E ele também era. Enfim, é isso. Terminei o assunto. Falei tanta coisa, né? Bom, assim quer tomar um café comigo. Uma pena que eu não consigo te ouvir, mas você pode escrever aqui nos comentários que a gente conversa, tá bom? Qual vai ser o nosso próximo café? Sobre o que você quer falar? Me fala aqui pra gente continuar o nosso papo, tá bom? Até o próximo café. Beijinhos. Tchau.